Olá, hoje é dia da gente falar de números e o meu convidado é um apaixonado e é bom nisso, né? Busca diariamente se conhecer, aprender sobre o mundo e sobre o ser humano. Natural de Porto Alegre, o filho do seu Daniel e da dona Elaine é formado em Ciências Contábeis, com MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria. Marido da Franciele é um apaixonado por sua área de atuação. Pai da Giovana é diretor e contador na Campal, desde 2016 é delegado do CRC-RS, e, desde 2020, vice-presidente de serviços da CI Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Daniel Antônio de Campos. Daniel Campos, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Esse dia mais frio do ano, a gente está aqui de manhã cedo já, para conversar. E eu assisto os programas, sou fã, da Vale TV, do que ela faz aqui na nossa região, de estar trazendo pessoas da comunidade, levando também para a comunidade tanta informação. Então, para mim é uma honra e uma felicidade estar aqui. Então, cara, aliás, a família vive muito a comunidade, né, Daniel? A gente veio muito cedo para Novo Hamburgo e a gente procurou se integrar, E, então, a gente está sempre ativos, a minha irmã no lar, meus pais muito na parte da igreja também, Eu na parte das entidades, de palestras, cursos também, escolas enfim, na parte do tatame, das artes marciais, que eu posso estar ajudando as pessoas também, então a gente gosta de estar engajado. Tua irmã, no caso, presidente do Lar São Vicente, né? Isso. Um lindo espaço e um ato de muito amor, que é uma profissão de fé, né? A gente já conversou com ela aqui, contou um pedacinho dessa história. Nosso Lar São Vicente, que sempre precisa muito da nossa comunidade, né? É, um Nossos trabalho vovôs fantástico precisam ali, muito. a gente está próximos também, como a Campal, do lado, tanto na parte burocrática, e tentando trazer benefícios para a entidade, mas também na parte de assistência, de levando, na hora dos eventos estar ajudando, então é muito bonito essa parte Só também. nascido em Porto Alegre, porque a tua vida inteira é Novo Hamburgo. A vida inteira em Novo Hamburgo, Veio é pequenininho para cá. A gente veio pequeno para cá, o pai e a mãe são do interior do estado, nós somos de família italiana e os nonos moraram muito no interior, então lá onde o pai cresceu, a gente já foi visitar, agora, acho que a última vez deve fazer 10 anos, mas até hoje é meio do mato, é descampado mesmo, Então eles vieram muito, eles tiveram necessidades e o pai foi seminarista, então muito na parte desse auxílio da igreja, ele teve a formação dele, e depois ele veio para Porto Alegre. A mãe também estudou em colégio de freiras, A família tinha um pequeno comércio no interior e também passou por bastante dificuldade. Ambos cresceram muito e sempre muito batalhadores, muito nessa ânsia de crescer, Meu pai tinha 14 irmãos e minha mãe de 6, famílias grandes. Então, eu tenho muito primo, Às vezes o pessoal brinca, encontra alguém na rua, teu primo? Pergunta, porque a gente tem muito primo, aqui na região. E eles vieram muito... O pai foi contador da Pepsi, então, em Curitiba, depois foi transferido para Porto Alegre e trabalhou numa empresa na época grande, Incosul. E como ele tinha irmão morando em Novo Hamburgo, teve a oportunidade de comprar um escritóriozinho aqui, E foi quando eles vieram morar para cá. E quando se comprou a Campal, eu estava com 2, 3 anos. Então eu participei de todo esse início também da parte da empresa aqui na cidade. Não tinha onde te deixar, né, Daniel? Exato. Acabava te levando junto e tu literalmente cresceu com a Campal. Então, o negócio, esse pequeno escritório que foi comprado, os sócios eram Campos e Almeida, as duas famílias, e o Almeida, no segundo, terceiro mês, ele desistiu do negócio, então, mas o nome a gente manteve e se passou por coisas muito difíceis no início, Esse sócio, quando ele saiu, ele levou a parte dele, e uma das questões da parte dele era a máquina de fazer contabilidade da época, era desse tamanho. Então, começar um negócio de contabilidade sem a tal da máquina, como fazer, Então, foi início de muita dificuldade, muita luta. E teu pai contou essa história aqui. Compraram um pequeno escritório, mas a carteira que venderam para ele não era uma carteira... Não. Então, teve que se lutar. Minha mãe, que é fisioterapeuta de formação, aos poucos ela foi passando a frequentar o escritório para ajudar, para também cuidar, e nós desde pequenos, A minha irmã nasceu em 87, então nós desde pequenos ali, a gente saía da escola, ia para o escritório, sentava lá, daqui a pouco tu começava a fazer algum trabalho, alguma coisa para o pai,
já teve contato com o computador, logo que a gente teve, acho que o primeiro computador a gente adquiriu em 1990. Então, logo que tu tem o contato com o computador e tu tá começando a fazer um arquivo, filho, preciso que tu vá ali no banco para mim. Então, tudo no banco era fazer pagamentos, tinha que ir pessoalmente. Então, a gente cresceu ali dentro, né? Eu, principalmente, pela parte contábil e por herdar também o nome, né? Meu pai é Daniel. E o pai dele era Daniel também. Então, pô, de 14 irmãos, ele é o Daniel. E eu, né, tive a honra de ser o Daniel também. Então, desde muito cedo, a pessoa olhava, o Daniel é contador? Daniel vai ser contador também, né? Daniel Campos. E de uma linhagem de Daniel, né? Foi uma escolha natural para ti ou teve, assim, aquela coisa assim, tu será o nosso herdeiro As aqui no duas escritório, coisas, eu hein? acho que as duas coisas, né? A minha mãe sempre foi uma pessoa da ciência e de estimular o estudo. Apesar das dificuldades, a gente sempre teve estudo e livros, né? Uma coisa que em casa, se eu queria um livro, era questão de dizer, eu quero esse livro, eu preciso do livro, que o livro, né, a gente dava um jeito de conseguir. Isso nunca nos faltou. Então, sempre a gente teve estímulo pela ciência, pelos estudos, né? E isso foi se ligando ao natural, como a gente estava ali no escritório, então a vivência ali, discutindo números em casa, discutindo a parte burocrática das empresas em casa, abrindo empresa juntos. Então foi acontecendo tudo muito natural, né? Esse início de ir para o banco, de ir levar algum documento no cliente. Então foi sim, para mim foi uma escolha, né? É o que eu amo fazer hoje, é o que casou as minhas virtudes, meus dons. E na maior parte do meu tempo eu tô no estado de flow, sabe? Tu tá fazendo o que tu gosta e quando tu vê passou Não tá nem 3 trabalhando. horas e tu não tá trabalhando. Tu tá fazendo uma coisa que é deliciosa, que uniu todas as aptidões, o que tu frequentou na vida, né? O que tu fez na vida culminou para isso. Eu acho que eu sempre pensei, né, na empresa e a empresa faz parte de mim e pensei em ser o melhor possível para a empresa, né? De me preparar de forma a ajudar a empresa da melhor forma. Então, acho que a minha vida culminou para tudo isso. Como é que né? esse negócio de ser gordinho quando tu era pequeno, hein? Eu fui um menino obeso. O que eu pesava quando eu tinha 10, 12 anos, acho que é o que eu peso hoje. Puxa. O vô e a avó tinham um mercadinho no interior, né? E eu acho que as pessoas não tinham instrução sobre alimentação também na época, né? Eu tenho, tá, Daniel? Isso não quer dizer nada. Mas me faltava, acho que, instrução. Então. Faltava esporte? No início, sim. Uma coisa leva a outra, né? Porque era gordinho, então chegava na escola e daqui a pouco era provocado e brigava no final da escola. Então tinha muito disso Te atucanava isso? Te incomodava com certeza, essa peixe? né? Na época, sim, me incomodava. Tanto que tinha um problema de ser brigão na escola na época, né? E fui levado a tentar fazer dietas, fui levado em médico, em endócrino várias vezes, mas sabe quando te incomoda, mas me deixa, sabe? Eu quero comer, uma coisa boa que me faz bem. E até que eu acho que de um momento, teve um momento e eu acho que eu sou muito assim, de me desafiar, de me colocar uma coisa. Tudo que eu quero eu alcanço, eu digo, né? Que eu acho que todo mundo é assim, né? Quando eu quero alguma coisa de verdade, eu consigo. E chegou um momento que eu disse, não, eu vou agora nesse intervalo de 2 meses, vou perder 20 quilos. Como assim? Não, vou perder 20 quilos. E eu coloquei aquilo para mim e consegui, né? Que idade tu tinha ali? Eu acho que 12, 13 anos, alguma coisa assim. Muito jovem com essa determinação, né? E antes disso, claro, eu fui levado pro judô, né? Muito cedo, também por causa dessa parte de ser um menino brigão, né? Então eu fui cair no tatame. Mas o brigão era uma recorrência. Eu acho que sim, eu acho que uma pessoal coisa... te indicar, assim. eu acho que sim, ser provocado, enfim. E aí fui parar no tatame, né? Que foi para mim outra mudança da minha vida. Fui pro judô muito cedo, né? De pequenininho. Então tive uma trajetória ali dentro de competições, de ensinamentos, né? A arte marcial é isso, é a gente olhar para si, se desenvolver. A gente diz que o que acontece no tatame é uma analogia da vida, né? Então as dificuldades que a gente tem ali, como que eu estou lidando na minha vida? E eu tive ótimos professores desde aquela época, então, que mostravam o caminho, né? E eu acho que isso é o principal. E é uma coisa que eu tenho até hoje, né? Depois fui para... Tive outras artes marciais que eu experimentei, mas acabei culminando no jiu-jitsu, né? Que eu acho que faz aproximadamente uns 15 anos que eu pratico jiu-jitsu. Sou faixa preta de 2º grau de jiu-jitsu. Então, uma coisa que às vezes a gente tem alunos, tem pessoas que passam... O tatame é muito democrático, né? Mas que a gente procura levar essas pessoas a melhorar o caráter, a serem homens melhores, pessoas melhores, né? E isso que a gente procura trazer. E o judô, na época, me trouxe isso, né? A parte da disciplina, do respeito, da honra. Né? A gente tinha momentos, acho que momento no final da aula, que o professor fazia todas aquelas crianças ficarem paradinhas, em silêncio, de olho fechado.
aquele momento de meditação, eu acabei trazendo isso para minha vida, né? Esse momento da filosofia, tem gente que chama isso de yoga, né? Mas de fazer essa reflexão, de olhar para ti, para o teu desenvolvimento, né? Para o caminho que tu está trilhando. Tu faz meditação hoje? Até hoje. Hoje, nesse dia frio aqui, né? Eu acordei cedo, antes das 5 horas, então fico ali uma horinha, tenho tatame em casa, eu fico no meu espaço, meu momento. Legal. E é onde a gente revê o que passou na vida, o que eu estou planejando, o que eu quero. Essa parte de acordar cedo é uma coisa que eu valorizo muito também, né? Como eu sempre visitei clientes com meu pai, eu via muitos empresários que se destacavam, muitas pessoas que se destacavam nas suas áreas, até inclusive atletas também, né? E eu identifiquei em comum que essas pessoas sempre acordavam um pouco antes, né? Que era esse horário de fazer a diferença, né? De se preparar, de estudar, de ler um livro, ou de fazer uma meditação, ou de fazer um exercício, enfim. É muito de cada um, né? E vi empresários que acordavam, chegavam nos primeiros a chegar na empresa, e eu tentei trazer isso para a minha vida também. Então, eu tenho esse hábito, né, de tentar acordar um pouquinho antes das 5 horas, que para mim acaba sendo confortável, porque 2 horas antes de chegar na empresa, 7 horas eu estou na empresa, e aí eu estou com tudo para resolver os piores problemas, os mais difíceis, né, naquele horário, e porque o dia começa a trazer outras coisas, e às vezes a gente vai perdendo um pouco dessa capacidade, né, durante o dia. Então eu gosto de começar dessa forma. Mas aí dorme cedo ou dorme pouco? As duas coisas, né? Hoje as duas coisas, quando a gente se torna papai, né, a gente aprende que a gente não precisa dormir, né? Então facilita se dormir pouco, e também quando tem uma criança em casa a gente otimiza isso dormindo um pouquinho mais cedo, e eu sinto que eu me recupero melhor também, nosso corpo se recupera melhor indo para a cama mais cedo, enfim, né? Mas o judô, depois do jiu-jitsu, não são teus únicos esportes. Tu é muito competitivo em vários esportes, ou tu gosta de muito. Eu gosto de desafios, né? Eu gosto de, quer dizer... Destaque como goleador, por exemplo, futebol. Sim. Eu acho que o ser humano tem que estar se desafiando, saindo da zona de conforto, né? É muito fácil a gente se apegar e ficar numa situação ali que está tranquila para mim, que eu estou fazendo o que eu sei fazer e deu. Então a gente tem que se desafiar. Sair ou é ampliar a zona de conforto? Como tu Exatamente, mas quando tu sai da zona de conforto, amplia. Quando tu sai da zona de conforto, amplia. Então, na parte de empresa, como campal, né, desde muito jovem eu estava ali, eu via que meu pai se envolvia com as coisas do dia a dia, por exemplo, e ele não tinha tempo, e não tinha, às vezes, eu acho que saco, né, para outras coisas, para dar uma palestra, para estar em encontro com outros colegas, e eu adotei na parte da empresa ali, a resposta padrão é sim, né? O que vem de desafio, a resposta padrão eu aceito, eu quero, porque eu trago isso da vida também, né? Quando tu tá num esporte e tu te desafia, não tem uma competição, alguém quer competir, eu quero competir, eu quero estar lá, eu quero me desafiar, eu quero ver como é que eu vou encarar isso, né? Tem um momento de palestra, por exemplo, você precisa se dar uma palestra, quem é que vai dar essa palestra? Não, eu dou essa palestra. Então, esses desafios que no momento te deixam ali angustiado, te deixam com medo, mas quando tu supera, tu te torna um ser humano maior, né? Então eu tive uma vida de esporte, depois que eu tomei gosto, que vi que quando a gente está em forma, quando a gente está bem consigo mesmo, a gente performa melhor em outras coisas, na empresa, nos estudos, na vida em geral a gente tem mais confiança, então vi a importância dos esportes e passou a ser uma paixão, né? O judô, depois pratiquei boxe, fiz outras artes marciais até chegar no jiu-jitsu, futebol. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar nas equipes de escola e outros times, eu participei. Então, a gente viajava estado, competição toda hora. Algumas oportunidades de ser goleador de campeonato. Acho que isso, né, tu ser campeão e tu ser o goleador, né, levando a equipe, ajudando a equipe, isso não tem preço. E as competições no tatame também sempre nos fazem maiores, né? E como é que é esse negócio de ficar do lado de fora do tatame, apoiando, por exemplo, ou mentorando? Eu acho que é outro espírito também, né? A gente aprende a ser líder também. Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu tomei paixão por aquilo, né? E foi uma coisa que é sensacional, o jiu-jitsu. A gente fez, na verdade, uma viagem de surf, não surfava nada, né? Fui com alguns amigos, e tinha 17, 18 anos na época, e fomos a São Paulo. Daqui de carro a São Paulo, imagina a molecada, né? Eu não surfava nada, mas na época o meu amigo que comandou a turminha ali, ele tinha um posto de gasolina aqui no centro, e foi muito embasado por um cara que era segurança do posto. O cara tinha 70 quilos na época, era o segurança do posto porque ele praticava jiu-jitsu.
E, não, tu vai aqui nesse lugar e fulano vai te receber lá, e lá tu vai ser o... Só tu dizer que é meu amigo, né? E a gente foi, nossa, receptividade... Ficamos lá em Santos, dormindo em capa de prancha, mas né, muito bem atendidos pelos amigos. Então, pô, e eu já tinha ouvido falar do jiu-jitsu por causa do UFC, do Royler, né? Então, vou entrar nessa história aí para ver o que acontece. E peguei gosto e adorei ali nos primeiros anos, né? Muito engajado, como tudo que eu faço, me dedico muito. E acho que eu estava 4, 5 anos praticando e meu professor recebeu uma proposta para ir morar fora, né? Para dar aula nos Estados Unidos e depois nos Emirados. E, nossa, para ele foi um crescimento muito grande, mas aqui é terminar a nossa turma, né? E na época eu era o mais graduado, eu disse, não, peraí, deixa que eu assumo aqui. Então, quando ele saiu, eu assumi também o tatame, né? Passei a ser o professor ali junto com outros mais graduados também, mas eu então assumi essa responsabilidade de ir na academia, de montar com a academia, como é que nós vamos fazer o tatame, então montar o tatame, desde esse início, né? De fazer o tatame de lona, cobrar aluno, trazer aluno. Então, nessa época, eu trouxe a maioria dos meus amigos que começou a fazer jiu-jitsu, né? E foram 2 anos que ele ficou fora, e eu como coach ali, como professor, no final tinha 30, 40 alunos matriculados, era uma academia de sucesso ali na época, contando com a ajuda de outros professores também que vinham de outras cidades, né, nos ajudar, e outros faixa-pretas também que nos deram todo o apoio. E por volta dessa época também, eu tive a oportunidade... Né, meu afiliado era um fenômeno do taekwondo, né, um esporte que eu simpatizava, mas não conhecia muito bem. E ele foi muito bem nas seletivas aqui no estado. Então ele se classificou para o Mundial nos Estados Unidos. Né, e na época eu tinha o passaporte, tinha o visto, tudo certinho já, por ter estado lá outras vezes. E caiu para mim, meu afiliado, né, ser o corner, o coach dele nesse torneio, né? E foi uma experiência incrível por ver um esporte que foi adotado pelos Estados Unidos, né? Então, toda a forma do americano de fazer business, eles encarando ali dentro do taekwondo. Então, aqui 6 meses antes da partida, a gente recebeu o cronograma de lutas, com o horário certinho de cada luta, a área que ele ia lutar. E eu acostumado, crescendo em ginásio, que eu ficava sentado numa arquibancada gelada o dia inteiro para lutar lá de noite, sabe? Moleque que chegar e, 6 meses antes eu tenho aqui o cronograma de atividades, né? Então, lá no momento foi incrível, né? Abertura em ginásio da NBA, tudo muito organizado e foi uma experiência, assim... aqui a gente tinha 40, 50 alunos dentro do jiu-jitsu e a gente lá vê que os professores do taekwondo tinham na lapela, a cor da lapela significava o número de alunos que eles tinham, sabe? Então foi tudo um abrir a mente também como o esporte, como business também, né? Foi uma experiência Essa liderança incrível. natural é desenvolvida, porque tu fez CLJ, mas também foi orador da tua turma, tanto no ensino médio depois, quanto na graduação, né? Eu acho que a liderança a gente desenvolve, né? Se a gente se sente confortável numa situação dessas, e acho que a gente tem que se desafiar para se sentir, aos poucos vai se tornando confortável, né? Tá numa posição de liderança, mas a gente desenvolve. Eu acho que além do tatame, muito cedo, né, meus pais eles têm essa parte da igreja, né, quando eles chegaram de fora, então acho que uma forma de se integrar na comunidade foi através da igreja, né, eles fizeram parte do ECC durante bastante tempo. Então a gente ia junto, às vezes, nas reuniões do ECC, e quando teve a oportunidade da gente participar de grupos de jovens também, a gente entrou, né, eu fiz o ONDA, depois eu fiz o CLJ, CLJ1, CLJ2, CLJ3, então, e o CLJ é curioso, né, porque é um curso de liderança juvenil, dentro da igreja, né? E, então a gente está ali num ambiente super saudável conforme tu desenvolve, tu tem momentos ali que, quem vai ser o secretário do grupo esse ano? Quem vai ser o tesoureiro do grupo esse ano? E tu cuidar, por exemplo, das finanças de um grupo de jovens é uma responsabilidade, né? E é um aprendizado. Depois tu ser cobrados por pessoas mais velhas e precisar prestar contas. Já era tu o homem do dinheiro ali, então? Durante o período eu fui tesoureiro ali, né? E depois fui coordenador do grupo e a gente montou cursos, montou viagens. Então todas essas iniciativas de jovens vão te desenvolvendo, né? É uma oportunidade incrível, né? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Daniel Antônio de Campos.
É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor da Campal, Daniel Campos. Daniel Antônio de Campos, né? E é o Daniel da Campal, tem 2 Daniel da Campal agora, né? O pai e filho. E tu tá à frente dos negócios, né? A família se junta para discutir as coisas, Sim. mais o Marcelo, claro, também, Sim, né? sim, sim. Como é que funciona esse processo? Hoje eu sou um grande fã, né, de empresa familiar, porque por esse motivo de ela casar gerações, então desde muito cedo a gente foi envolvido em questões mais estratégicas da empresa, até questões de clientes também, né? Então eu como contadora, minha irmã como advogada, o próprio Marcelo, que é nosso sócio também, que ele é administrador também com técnico em contabilidade, mais meus pais, então uma formação de pessoas de gerações diferentes. É um comitê de governança, assim? É um comitêzinho, uma diretoria, nós somos a diretoria, né? Então os assuntos estratégicos a gente discute entre nós, toma as decisões. E como a gente passou a fazer parte muito cedo, muitos momentos, né? O jovem, ele é abrupto, ele quer fazer tudo muito rápido. Impetuoso. Então, impetuoso. Eu lembro que teve um período que meu pai e minha mãe fizeram uma viagem e quando eles voltaram eu tinha mudado um pouquinho o layout do escritório. Porque é uma coisa que era meio óbvia ali, né? Que fulano entra por aqui, entra por aqui. Mas quem está ali na função, às vezes, passa despercebido e a gente, não, vamos fazer isso que vai ser legal. E às vezes a pessoa que é mais antiga incomoda um pouco quando as mudanças acontecem assim. Então a gente é muito acelerado e eles são um pouquinho mais, né? Vamos com calma, vamos devagar. Então isso sempre foi casando muito bem. É um equilíbrio. É um equilíbrio, eu acho fundamental e a gente sempre diz, eu quero eles com a gente o resto da vida, né? Porque são muito... são um coração enorme, são pessoas que têm a visão e a gente casa muito bem nessa forma de gerir. No oferecimento do Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, vem aí a 0 grau em novembro, no SIC em Gramado, no Serra Parque em Gramado, né? O SIC em 2022 e o apoio de Lockfair, fechaduras e acessórios. Ô Daniel, como está essa vida? A gente poderia falar muito dessa tua chegada à ACI, por exemplo, né? Puxa, é vice-presidente de serviços, representa ali todo o segmento de serviços de Novo Hamburgo. Se tu hoje representa todos os contadores de Novo Hamburgo, junto ao teu Conselho Regional de Contabilidade e junto ao Conselho Federal, a ACI ela é mais ainda do que os contadores, ela é todo o segmento de serviços, né? Toda a área de serviços da nossa cidade está representada nessa gigante, centenária instituição que é a nossa ACI, por ti. Mas eu quero puxar um pouquinho de Campal, para a gente falar um pouquinho mais do que dessa história, dessa nova história, e que vem muito num novo momento, me parece, que vem para ficar, que é o da pandemia, né? E não vamos falar de pandemia, que esse assunto está bem batido, ninguém mais aguenta falar de pandemia. Mas, de fato, isso trouxe, de uma vez por todas, novos processos para o trabalho de vocês e para quase todas as empresas, né? Quantos funcionários está a Campal hoje? Nossa equipe somos em 40 hoje. E como faz para botar esse povo todo para trabalhar de casa? É complicado, foi um desafio para todo mundo, né? Você já tinha um home office antes? Não, era um desafio, uma coisa que eu tinha muita vontade Home office zero até então. Até março zero. de 2020, zero. É um desafio. E até um paradigma, né, nesse de gerações, porque eu tinha muita vontade de já ir praticando, de já ir colocando. E o pessoal da geração mais antiga com muita restrição. Mas de um momento para outro a gente foi obrigado, né, a adotar e não foi fácil, né, de início colocar o pessoal para casa, fazer escalas de dias, né, para ter menos gente. Mas deu certo, passamos por isso, né? Foi um ano e pouco para todo mundo. E eu, como delegado, como vice-presidente de serviços, inclusive tenho esse contato com outras pessoas e vi que teve gente que sofreu muito mais que nós, então, mas deu certo, né? A parte de digital aí trouxe a facilidade dos encontros, né? As pessoas não precisavam mais de deslocamento. Eu lembro que nós estava falando antes, as reuniões do Conselho de Contadores eram em Porto Alegre, então tinha sempre deslocamento, às vezes tinha que dormir lá, né? E hoje a gente faz tudo online, então isso facilita muito e
foi tranquilo. A própria né? unidade que tinha aqui em Novo Hamburgo também deixou de existir. Isso, eu sou delegado do CRC, então, desde 2016, e aqui em Novo Hamburgo a gente tinha uma das delegacias regionais grandes, né? A gente tinha uma sede grande com uma secretária, e nesse início de ano, final do ano passado, o Conselho Federal, né, trouxe essa normativa para redução de custos, para enxugar o Conselho, né, iniciativa fantástica, né? Então, a gente já não tem diárias de hotéis, já não tem custos de reuniões. Então, agora, as delegacias físicas também não existem mais, né? Eu sou um delegado responsável e atendo de onde eu consegui, né? Muitos processos facilitou, o processo que a secretária lá da nossa profissional fazia dentro do escritório, a funcionária que tratava diretamente comigo, né? Hoje, o profissional, o estudante, a fazer o registro, ele faz tudo direto na parte digital do Conselho, né? Então, facilitou bastante. A própria CI também, né? Desenvolvendo cursos e palestras de forma remota, isso foi um avanço bem grande também, bem legal. Na CI eu sou vice-presidente de serviço, sim, né? A gente tem cerca de 1.000 sócios na nossa CI aqui de Novo Hamburgo, Bom Estância Velha. A maioria é de serviços, então uma responsabilidade muito grande. Dentro dessas de serviços, a maioria são contadores, então represento nossos colegas. E eu tenho um comitêzinho, né? Eu sou vice-presidente, então represento as empresas de serviço, mas tenho um comitê, 10, 12 empresários, que tem empresas de segmentos diferentes do meu, né? E a gente procura ter um de cada segmento, para a gente se reúne pelo menos uma vez por mês, nesses 2 anos, né? Para a gente conversar as dificuldades, o que tua empresa de serviço está tendo de bloqueio, né? E até a minha participação na CI foi muito nessa necessidade, né? Porque dentro do escritório a gente ouve, às vezes, alguma dificuldade do empresário, né? Como contador. Contador é o FAQ das empresas, é o 0800, né? Porque o empresário nos liga de lá do começo, né? Quer abrir uma conta, como é que eu contrato funcionário, ele quer saber tudo. E às vezes a gente chegava no momento ali que a gente fez até onde dava, estou brigando lá com um órgão público que eu não consigo sozinho, né, resolver alguma coisa. Então a CI nos dá um braço muito forte nesse sentido, né? A gente leva demandas de clientes nossos para a CI e às vezes a gente tenta associar, né, esse pessoal, como é importante, como a CI faz pela comunidade, e a CI com braços fortes luta pelos interesses da nossa região aqui, então é um trabalho que me orgulha muito, né? Comecei a participar da CI através das palestras nas escolas, né, da consciência tributária há mais de 10 anos, e o trabalho que eu achei fantástico, e depois passei a fazer parte do Conselho Fiscal, onde eu sentava com colegas contadores que eu admirava, né, aqueles senhores que eu dizia, esse é o cara. E ali que eu, com 20 e poucos anos lá participando junto, foi a oportunidade de ver, né, como esses profissionais se portavam, o que eles analisavam no balanço, né, o que eles estavam, como eles se expressavam. Então, mais uma oportunidade que abracei na época e que culminou, né, em chegar como vice-presidente, que é uma situação que me orgulha muito. A parte de delegado do CRC, então, eu sou representante do Conselho Regional de Contabilidade aqui na nossa região, e isso já vou para o 2º mandato de 4 anos agora. Então eu tenho portas abertas nos escritórios, né? Os colegas me chamam para tomar um café, para comentar as dificuldades, e quando a gente visita vários escritórios em todo o estado, né? Sem restrições de informações, né? Porque isso eu observava isso antigamente. Provocava o contador não falava. São concorrentes? Como é que é esse negócio? Os colegas eu sinto que são parceiros, né? Porque a gente tem uma sinergia tão grande que às vezes um cliente que está trabalhando de uma forma, num contador, não, às vezes a gente se conversa, cara, esse cara vai trabalhar melhor contigo, por tuas aptidões aí, né, enfim, a gente tem muito essa troca de figurinha, né, às vezes fui procurado por um cliente que eu sei que um amigo meu que atende lá, um outro colega contador, às vezes a gente conversa sobre isso, um profissional que está no mercado aí, eu faço questão de ligar para onde ele trabalhou já, para conversar com o contador, e isso a gente tem uma relação muito boa, né, a gente precisa de mais contadores bons. Então, isso que a gente tenta formar, tenta fazer os colegas também crescerem, né, e melhorar, porque as empresas precisam muito. Como é que tu enxerga a evolução da contabilidade, né? Porque hoje se fala muito na contabilidade digital, a gente vê a mudança de paradigma do uso da comunicação. Antigamente era carimbo para tudo, depois o e-mail, de certa forma, chancelou e organizou tudo isso. Hoje é tudo WhatsApp para cima e para baixo. Que futuro tem a contabilidade, Daniel? Nossa, a gente tem só 2h30 para conversar sobre isso. Eu sou apaixonado pela contabilidade como ciência, né? Como ela traz os números do negócio, como ela não mente, né? Números não mentem. Quando eu estava na minha faculdade, comecei um negócio de consultoria, porque me atraía muito essa parte de ajudar o empresário, de ajudar as empresas, né? E eu via que no escritório a gente ficava muito amarrado na parte burocrática, né? De preencher papel, de carimbo ali.
E eu acho isso um pouco frustrante, né, para o contador. Então ele passa por uma faculdade, por um curso para ajudar o cara a ser o melhor, a empresa a evoluir, e no final ele fica ali preso numa parte burocrática. É tão triste, né? E quando eu fui começar esse negócio de consultoria, eu falava com outro, né, eu não tenho vergonha de perguntar, então tinha lá uma amiga que o pai dela sabia que era um consultor, eu pedia, vê se teu pai não arruma um horário para falar comigo, né? Então fui muito humilde nessas pessoas, conversar. E as pessoas são sempre coração gigante, né? As pessoas não têm medo de passar essa informação. Eu era muito novinho também, então eu tive consultores que me ajudaram no início ali, me mostraram como trabalhar, o que olhar nos números, me davam os relatórios. Não, leva aqui esses meus relatórios, como eu faço para te aprender a fazer. Então isso se tornou a minha paixão, né? Eu digo que hoje no escritório, conforme aumenta a digitalização, a gente se preocupa menos com a parte operacional e mais nessa parte estratégica, né? De dar consultoria para o cliente. Então, eu sou apaixonado por isso, de pegar os números, traduzir de forma que o empresário possa entender e fazer relatórios, fazer gráficos e montar isso que fique, né, para onde que a empresa precisa ir, como ela deve se portar. Então, eu sou apaixonado por essa parte. Dá para levar fé numa reforma tributária minimamente decente, hein? Dá para levar fé. Eu tenho visto, sou otimista, né, por natureza, sou muito positivo e vejo todas as mudanças aí trazendo facilidade para todo mundo, para as empresas, para os contadores. E eu vejo a reforma tributária tem que ser mais justa, né? Então ela vai sempre incitar essa discussão, porque uma parte vai dizer que perde, outra parte vai dizer que perde, então alguém vai ter que ceder um pouquinho, né? E a gente brinca que é engraçado que em todas as estimativas todo mundo perde, né? Mas então, quem é que está ganhando? Então essa que eu acho no que é a mínimo o empresário então vai ganhar, a população. Mas todos os empresários, né? Todas as áreas estão dizendo, não, mas para mim vai ficar ruim, para mim vai ficar difícil. Mas eu acredito, sim, né, na parte de facilitar, de trazer melhorias, que a gente tem visto já o Brasil evoluir nisso há muitos anos, né? Falo da parte de imposto de renda da pessoa física também, que é um período que eu me envolvo bastante dentro do escritório. Como fica mais fácil, mais conectado, né, a cada ano a nossa tecnologia que é de ponta do Brasil, né, nessa parte de... Nossa fiscalização é de ponta, né? Mas isso a acaba nossa senha arrecadatória é de ponta. Mas isso acaba obrigando as empresas a estarem informatizadas, né? Tu vai voltar outro momento, talvez seja no nosso Estação Hamburgo, só para falar de como ajudar as pessoas e as empresas a se organizarem, porque acho que sei que tu é um especialista nisso, gosta disso, te empenha nisso. E é algo necessário da gente discutir, né? Porque é óbvio que quem paga imposto não é o empresário só arrecada o valor que ele cobrou do cliente dele e repassa isso ao governo, né? Quem paga somos nós quando compramos um produto ou um serviço. Agora as empresas não conseguem enxergar isso. Todas as empresas têm dificuldade de fazer isso acontecer, porque tudo espreme muito todo mundo, né? Então acho que esse equilíbrio é algo que tu, um especialista das artes marciais, pode nos ajudar a buscar. Adorei conversar contigo. O prazer foi meu, passou voando esse tempo, né? Hoje numa conversa de peso com Daniel Antônio de Campos, Daniel da Campal, ou Danielzinho da Campal. Teu pai Daniel Campal, sabe? Teu pai também chamava de Danielzinho da Campal, né? Não adianta. E muita gente me conhece até hoje do Daniel Campal, acho Daniel que é o Campal. nome, né? Porque tá no nome, tá marcado. Obrigado, Daniel. Vida longa, nossa Campal. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.